Turma, na atividade 4 nos diz o seguinte: festas de aniversário sempre têm chapeuzinhos de papel. Esses chapéus possuem um formato cônico, porém sem sua base. Abaixo temos alguns modelos utilizados nessas festas. Sabendo que esses chapéus cônicos têm um raio de 8 centímetros em sua base e uma altura de 25 centímetros, determine a sua área superficial lateral. Supondo que uma pessoa queira utilizar um desses chapéus para colocar doces para levar para sua casa, qual é o volume máximo que ela poderia levar utilizando um desses chapéus? Turma, para que nós possamos determinar o volume na área superficial total desse chapéu, é necessário que nós tenhamos, além da altura, que é 25 centímetros, e do raio, que é 8 centímetros, o valor da geratriz, que é um ponto que sai, né, da base desse cone até o vértice mais alto ali. Quando isso acontece, nós podemos, né, interpretar essa parte como um triângulo retângulo. Repara que essa parte seria a nossa hipotenusa e as outras duas informações os catetos. Daí podemos aplicar a fórmula de Pitágoras e falar, né, a relação de Pitágoras e falar que a hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, né, que é a geratriz ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, 8 é um cateto, 25 também é. 8 vezes 8, 64. 25 vezes 25, 625. A partir daí, somando 64 com 625, nós temos 689. A raiz quadrada de 689, ela vai ser 26,25 aproximadamente. Por que a raiz quadrada? Aqui nós tínhamos x ao quadrado, mas eu queria o valor de um x apenas. Então, eu tirei a raiz quadrada. Como eu tirei a raiz quadrada no primeiro membro da equação, eu tenho que fazer o mesmo no segundo membro, e isso resulta em 26,25. A partir daí, turma, nós temos já a geratriz, eu posso utilizar a seguinte relação, de π vezes o raio vezes a geratriz. Essa relação apenas já vai determinar a área superficial. Não tem aquela outra parte, porque quando nós calculamos, né, toda a área superficial, você precisa da área da base, mas nesse caso a gente não precisa da área da base, então eu tenho que aqui, né, vai ser aproximadamente 26,25 a geratriz, e vou substituir no lugar da geratriz, no lugar do raio 8, e o π aproximadamente 3,14, ou se tiver uma calculadora científica, você mantém o valor mesmo do π. Multiplicando 8 vezes 26,25 dá 210. 210 vezes π aproximadamente igual a 659,73. Já o volume de um cone ele é dado pela área da base vezes a altura dividido por 3, porque o volume de um cone corresponde a 1/3 do volume de um cilindro que tem a mesma altura e a mesma base. Então é como se eu calculasse, né, o volume do cilindro e dividisse por 3. A área da base ela é uma circunferência, então nós temos π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. A base, né, digamos assim, o raio, nesse caso, ele vai ser 8, né, vezes a altura que é 25. Então, 8 elevado ao quadrado é igual a 64. 64 vezes 25π vai ser igual a 1.600, π dividido por 3. Turma, quando vocês fizerem, né, o cálculo aqui mental, você pode associar o seguinte: 25 você calcula 20 vezes 64, e 20 vezes 64 é zero no final, e você dobra a quantidade, 64 vezes 2, 128. Então, você tem 1.280. E depois você calcula a metade desse valor, a metade de 640, que seria 320. Então, você teria 1.280 mais 320, 1.600π. Eu estou fazendo aqui rapidinho, porque o nosso foco não é o cálculo em si. Mas, se não tiver uma calculadora, faça lá no papel, não tem problema nenhum. 1.600π dividido por 3 é aproximadamente, né, aliás, antes de fazer o 1.600 dividido por 3, a gente calcula 1.600 vezes π, que é 5.026,54. Isso dividido por 3 é aproximadamente 1.675,52, o que corresponderia ao caso, né, dos centímetros cúbicos, já que está tudo em centímetro, isso corresponderia a 1.675,52 centímetros cúbicos, beleza?